Depois eu vou disponibilizar o material para vocês lá na nossa plataforma, tá bom? Gente, a partir de agora, eu vou apresentar minha tela para vocês e eu não vou ter acesso. Então, qualquer coisa, por favor, fique à vontade para perguntar pelo chat. Eu vou também dizer a vocês que eu não vou mais colocar o meu telefone no módulo silencioso, como eu vinha fazendo. Se acontecer, como aconteceu semana que vem, eu consiga saber melhor o que está, onde que nós estamos. Então, se acontecer algum imprevisto, alguém pode me avisar também pelo grupo do WhatsApp, tá legal? Pessoal, vocês, por favor, alguém que tiver um microfone, vocês estão vendo aí a minha tela? Sim, professor. Obrigado. Bom, hoje a gente vai falar de um grupo muito legal, que é o grupo 5, cães do tipo Spitz e os cães primitivos. Aqui também, o grupo 5, ele é classificado, ele é caracterizado por aspectos morfológicos das raças desse grupo de cães, tá? Quando a gente fala de um cão tipo Spitz, é um cão que tem um aspecto que lembra muito lobo. Então, eu vou mostrar para vocês algumas raças que têm um padrão, digamos, físico muito semelhante, tá? Dessa forma, a gente vai começar pela seção dos cães nórdicos de trenó, que são cães do tipo Spitz. São esses cães que têm um aspecto que lembra muito lobo, orelha levantada, uma pelagem que costuma ter duas camadas, né, o chamado pelo e subpelo, um pelo mais fino, mais lanoso, e um pelo mais espesso. São cães que têm uma estrutura de conformação bem musculosa, eles têm, de uma forma geral, um temperamento muito independente, que era necessário, né, para o desenvolvimento desses cães como animais de tração animal, ainda hoje. Professor, caiu o áudio. Está acontecendo de novo, hein? Eu realmente não sei o que é, mas tá caindo a minha conexão aqui. E vamos ver aqui se a gente consegue. Levando aqui a nossa aula, né? Problemas dessa nova contemporaneidade, né, pessoal? Então, alguma de vocês está lá no grupo do WhatsApp? Não? Tá. Sim, professor, Sim, estamos. professor, estamos. Qualquer coisa, Larissa, por favor. Se eu sumir aqui, vocês não saiam da sala, não? Tentem ficar aí uns 5 minutos, pelo menos, para eu tentar voltar, tá bom? Vamos ver se a Combinado, gente professor. consegue. Deixa eu tentar apresentar aqui de novo. Nós estamos tendo alguns problemas, eu não sei porquê, mas semestre passado esse tipo de coisa não acontecia, não vem acontecendo ultimamente, né? Mas paciência.
Bom, eu estava falando para vocês do grupo dos cães tipo Spitz e primitivos. Na seção 1, a gente tem os cães nórdicos de trenó, e aqui a gente tem cães que têm essa característica morfológica, todo mundo acompanhou aí, orelha bem em pezinha, pelo e subpelo, é um cão de conformação musculosa, temperamento bem independente, é um cão que precisa ter uma certa independência, porque a natureza onde essas raças foram desenvolvidas exige muito desses animais, tá ok? Em alguns lugares, por questão cultural, a atração animal com o cão ainda está presente, em alguns lugares ela é necessária mesmo, porque é um deslocamento, ainda que muito perigoso, em algumas circunstâncias, um trenó um trenó e alguns cães têm um peso relativamente leve, quando comparado, por exemplo, aquelas motos de deslocamento na neve, é um equipamento um pouco mais leve, que pode ter acesso, por exemplo, a levar suprimentos, medicamentos, ou mesmo transportar pessoas doentes. Então, essa não é uma realidade tão hollywoodiana quanto as pessoas pensam, não. Nesse sentido, o Husky Siberiano, ele talvez seja uma das raças mais reconhecidas dentro do grupo, aqui para nós, né? Na nossa galera aqui. Existem outras raças que são mais conhecidas em outros lugares, né? Canadá, Estados Unidos, mas talvez o Husky Siberiano seja a raça mais reconhecida. Só um intervalo rápido, eu estou aqui ligado aqui no grupo do WhatsApp, tá? Qualquer coisa vocês me mandam mensagem. Bom, o Husky Siberiano, ele tem diferentes colorações, né? Mas algumas características são interessantes. De uma forma geral, as pessoas têm um interesse muito grande por cães com olhos azuis. Isso é uma espécie de modismo, mas o padrão recomenda que a coloração do olho seja escura, porque isso colaboraria de alguma forma com a saúde e bem-estar do cão em ambiente muito claro, né, coberto por neve. Então, é uma raça que as pessoas adoram. Aqui no Brasil tem muito cão de olho claro. Não é uma falta grave ou desqualificante, mas o padrão não a recomenda. A gente também tem uma variação muito grande na coloração. É uma raça que, apesar de estar mais bem adaptada, ainda pode sofrer muito com as questões de cidades muito quentes, né? E é um cão bem clássico do grupo dos Spitz. Ele não é um cão extremamente carente, que precisa da presença do dono o tempo inteiro, sabe? Isso faz com que as pessoas que gostam do Husky, né, dos Spitz, de uma forma geral, eles têm uma característica de peculiaridade em relação à raça muito peculiar. Alguém ia perguntar alguma coisa? Deixa eu só configurar aqui o nosso grupo para, se tocar aqui, eu ouvir. Novos momentos, né, pessoal? Agora a gente tem que aprender a conviver com essas coisas todas aí. Engraçado, às vezes você está dando aula, tá lá falando, ninguém tá te ouvindo, né? Faz parte agora. Aqui vocês estão vendo um cão de coloração vermelho e branco, né? Que é uma coloração muito querida por criadores, né? Diferente do que acontece em países onde o inverno é mais rigoroso, como Estados Unidos, Canadá e alguns lugares na própria Rússia, alguns lugares na Ucrânia. Aqui no Brasil é difícil a gente conseguir um cão dessa raça com volume de pelo e subpelo, porque é uma característica natural nas nossas condições aqui. O subpelo cai, né? Então é um cão que tem muita troca de pelo o ano inteiro e que se evidencia mais em alguns períodos do ano.
Mas é interessantíssimo, se você pega um cão desse, leva ele para o hemisfério norte, ele começa a desenvolver um subpelo, né, para ajudar a proteger ele, e muda muito, né, um aspecto de textura e de volume. Mas é um cão que ele não tem um pelo comprido, mas ele não tem um pelo curto, né, ele tem uma pelagem que realmente precisa de uma manutenção e um manejo. E eu costumo dizer, pessoal, que uma das principais características de uma boa pelagem é uma boa alimentação. Então, a alimentação de qualidade é que inicia o processo de uma pelagem de qualidade. Aqui vocês estão vendo um exemplar que tem uma coloração de olho esquerdo e diferente, né? Ele não tem a mesma cor, essa policromia aí, né? Não é negada ao padrão, pode ter, e acaba chamando muita atenção, principalmente quando é filhotinho, né? Então, essa coloração de um olho de cada cor aí chama muita atenção das pessoas. No Brasil, em especial, as pessoas gostam muito de cães como esse da foto aqui, né? De olho claro, né? Ele tem algumas peculiaridades, por exemplo, o Husky é um cão que tende a vocalizar mais por uivo do que por latido. E as pessoas costumam falar assim, que ele tem uma índole, né? Na verdade, é um comportamento herdado, né? Um temperamento que ele tem, de ser um cão nômade. Então, às vezes, bom, desculpa, não tem graça, mas às vezes o proprietário relata assim, abriu o portão, o cachorro saiu correndo, o cara chamava e o cachorro não acatava a ordem de parar, enfim. Então, precisa ser bem adestrado, é uma raça que precisa de ter um tipo de adestramento de obediência minimamente necessário para evitar esse tipo de coisa, né? A gente também tem aqui no Brasil um cão que é muito confundido, né, com o husky siberiano, que é o Malamute do Alasca. É um cão maior em altura de cernelha, em musculatura, peso e ossatura, mas ele tem uma origem comum. Então, acaba sempre chamando a atenção por ser um cão muito grande, tende a ser um cão muito dócil. Esses cães do tipo Spitz precisam um bom trabalho de socialização com outros animais e com outros cães, mas o Spitz é isso que eu estava falando aqui, olha, orelha em pé, um aspecto mais quadrado, cauda sobre a linha do dorso, e aqui a gente tem um cão que lembra, assim, por conta da foto, mas ele é um cão maior, ele é um cão mais pesado, é um cão mais alto, tá? Essa também é uma raça que a gente tem no Brasil, tem cães muito bons. O Brasil tem alguns criadores de cães do grupo dos Spitz muito bons. Das 3 raças que eu falei, a gente tem Huskies siberianos que podem competir de igual para igual com qualquer criador no mundo. A gente tem Samoyeda, que pode competir com qualquer outro Samoyeda em qualquer lugar do mundo. Samoyeda é um cão de origem russa, sempre com esse padrão de pelo mais longo, um corpo bem quadrado, branco, com pálpebras, focinho, mucosa da boca preta, olhos pretos obrigatoriamente, essa cabeça que lembra bem um lobo, né? O aspecto lupoide é uma outra característica do grupo dos Spitz, né? São cães que têm uma conformação morfológica muito próxima a dos lobos europeus, né, dos lobos do hemisfério norte em especial. Mas o Samoyeda é um cão que sempre vai estar aí com esse jeitão aí, tá? É um cão branco, muito bonito, chama muito a atenção por onde passa. Do grupo dos Spitz, até onde eu sei, eu nunca criei essa raça, mas é um cão mais próximo do dono e tem um pouco mais de facilidade em conviver com outros animais. Outro exemplar da raça, né? Esse aqui, não sei se eu já falei, esse aqui que é o Fernando, né, que aposentou. O professor Fernando Antônio Bretas Viana dava aula de terapêutica que montou a nossa disciplina aí, né? Juiz de todas as raças, né?
Então, o Fernando tem um conhecimento sinológico muito grande, em especial de raças, né? Inclusive já jogou em outros países aí, tal, da América do Sul, então ele é muito querido e respeitado por esse grupo aí. Ele é uma das pessoas que sempre está julgando nas exposições, porque ele mora em Lagoa Santa, então para o Kennel Clube é um custo de deslocamento de um juiz de extrema competência, de grande credibilidade entre os criadores. Então, se ele não estiver julgando, é porque ele está organizando a exposição, sabe? Então, quando a gente for lá, eu espero que vocês possam ir, nós vamos poder conhecer o Fernando pessoalmente. A seção dos cães nórdicos de caça, a gente tinha visto os trenós, né? O cão de urso da Carélia é uma raça de origem finlandesa. Nós não temos criadores aqui no Brasil, não sei se existem alguns exemplares, mas não temos criador no Brasil, mas é um cão que tem ganhado interesse, interessante, pessoal, ele tem ganhado interesse de algumas pessoas e de algumas polícias florestais dos Estados Unidos e de Canadá, porque ele tem uma aptidão para caça a ursos, então ele é um cão que não se intimida, e a principal forma de ação dele não é tão agressiva, ele late, ele impõe muito por vocalização. Então, algumas pessoas nos Estados Unidos e no Canadá têm buscado esse cão como cão de guarda em regiões onde os ursos estão sendo um problema, né? Não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos ele tem uma série de problemas com animais de origem do próprio país e alguns animais exóticos, mas são comportamentos bem distintos. Então, por exemplo, na região da Flórida, tem muito problema com répteis que foram levados para os Estados Unidos e que hoje causam grande dor de cabeça para eles, lá de desequilíbrio ecológico. Já mais ao norte, na fronteira com o Canadá, a gente tem muitas vezes desequilíbrios populacionais de animais silvestres da fauna americana e canadense, como, por exemplo, o urso que vem tomando um espaço, tomando espaço, as pessoas vêm invadindo o território desses animais e alguns deles se aproximam muito de populações humanas, né, e isso acaba sendo um risco de acidentes ou mesmo de morte, né, por conta do ataque desses animais, e esses cães têm, nesse momento, são cães que têm trazido o interesse por algumas pessoas, principalmente nos Estados Unidos. Ele tem sempre esse jeitão aí, né, uma coloração que a gente poderia chamar de Boston, é um tom de patas, ponta da cauda, peito e colar branco, podendo a ponta do focinho também ser branca. É um cão que a gente não tem aqui no Brasil, mas seria uma raça muito interessante, né? É um cão que tem uma estrutura muscular, e como ele foi desenvolvido para caça, ele talvez também tenha um potencial para trabalhar como cão de guarda e como cão de alarme, né? O Wilkhound norueguês cinza, esse cão a gente já teve criador aqui no Brasil, não por acaso o dono do canil era um cara de origem norueguesa, mas a gente não tem mais canil, né? A gente não tem mais a criação desse cão, que é um cão desenvolvido para caça. Veja lá o tipo Spitz que eu falei, um corpo quadrado, uma cauda sobre a linha do dorso, muitas vezes essa cauda é permitida, dependendo da raça, que ela seja enroladinha, orelhinha em pé, né? Olha ele aí, ó, sempre nessa coloração cinza, mas hoje a gente não tem. E esse aqui, Lundhound, é também um cão de origem norueguesa, e eu coloquei aqui porque eu quero chamar a atenção para vocês de algumas peculiaridades de um padrão da raça, né? Esse cão tem algumas peculiaridades no padrão interessantes. Por exemplo, é obrigatória a presença desse quinto dedo duplo. E pode ser um problema em países como o Brasil, né? Porque cães que têm o dedinho assim,
Se você não tomar cuidado, a unha cresce em forma encurvada, fura o animal, dá bicheira, é um inferno, né? Mas se esse cachorro aqui entrar na pista e ele não tiver os dedinhos, tiver sido amputado por um veterinário, precisa de um atestado veterinário para dizer isso. Porque como é uma característica obrigatória do padrão, e se eu amputo o dedinho dele, eu tenho que dar para o juiz uma justificativa, porque o juiz não vai saber se ele está dentro do padrão. Então, as patinhas, olha lá, o chamado quinto dedo duplo, nas patas da frente e nas patas de trás, é uma característica do padrão. Outra característica dessa raça, muito esquisita, na minha humilde opinião, é que é um animal muito flexível. Então, você entorta ele de um lado para outro, e ele tem um nível de flexibilidade, você abre o cachorro todo e não acontece nada, né? Isso está associado a um processo de seleção genética que permitiu, além das características morfológicas que a gente está vendo, que o cão desenvolvesse uma alteração na estrutura dos seus ligamentos que deixasse ele mais assim, com essa maior flexibilidade. É interessante que algo similar acontece no ser humano, né? Então, quando você vê lá aqueles chineses, por exemplo, fazendo aquelas acrobacias, né? Naqueles circos chineses lá, aquele lá, algum desses profissionais do circo também tem uma alteração similar. E o ligamento dessas pessoas, a estrutura do ligamento é diferente da nossa. Então, eles têm mais facilidade, eles têm uma flexibilidade associada a questões hereditárias. Mas a gente não tem aquele bichinho aqui não, tá? Cães de guarda e pastores nórdicos, eu não sei falar o nome dele em sueco, tá? Em inglês é Valhound, ou Wolhound, o Wolhound sueco, lembra muito vira-latinha, né? Olha para você ver. E ele tem uma coloração que lembra também o Wilkhound norueguês, esse tom aí que lembra um pouco cinza, né? Uma coisa meio selvagem aí do lobo. Mas a gente não tem aqui no Brasil, tá? Muitos desses cães, pessoal, eles são criados hoje, ainda que nos seus países de origem, eles são criados por um grupo muito pequeno de criadores, e muitos deles vêm se adequando a uma nova rotina, né? Quer dizer, não mais a caça, mas, por exemplo, a um cão de companhia para viver em centros urbanos, mas são cães que têm energia, né? Então, você precisa dar a esse animal também uma oportunidade dele extravasar isso, a sua energia e o seu ímpeto, o seu temperamento, né? Aqui ao lado de uma outra raça, né, que a gente já viu, é um cão de origem australiana, né, boiadeiro australiano. O grupo da seção dos cães Spitz europeus, esse talvez seja hoje um cão que no Brasil as pessoas têm tido um aumento relativamente recente, né, do interesse por esse cão. É um cão que hoje ele tem um custo alto, né? Um filhote aí a partir de 4, 5 mil reais um cão. E as pessoas não têm assim uma... Eu não saberia explicar com certeza, mas o que acontece? Há um boato, assim, né? Um boato. Em algum momento, o youtuber e humorista Whindersson Nunes falou do Spitz alemão anão, e isso meio que projetou a raça, né, promoveu a raça, e lá na piada dele, em algum momento, ele fala que é uma raça muito cara, que é a raça mais cara, não sei o quê, e o Brasil, como não tem uma cultura de sinofilia muito bem embasada, as pessoas meio que embalaram aí, né, não sei se é a história ou se é a piada do Whindersson Nunes, e começaram a procurar por esse cão, né. O Spitz alemão anão, popularmente chamado de Lulu da Pomerânia, mas atenção, pessoal, Lulu da Pomerânia não é o nome da raça, tá?
O nome da raça é Spitz alemão, anão. É um cão hoje muito utilizado predominantemente como um cão de companhia, né? A seleção fez com que aumentasse o volume da pelagem, tornasse esse cão mais diminuto. É um cachorro que pode ter diferentes colorações, mas uma característica muito interessante, pessoal, é um cão que você precisa saber a origem dos pais, porque ele pode ter alguns problemas hereditários. Por exemplo, é comum essa raça ter um problema ortopédico que é desvio de patela, quer dizer, ele tem se tornado tão diminuto, tão pequenininho, que a fossa femoral, aonde deveria repousar a patela dele, é muito rasa. E aí uma sintomatologia clínica muito clássica, o cão está andando normalmente, de repente, ele tem uma espécie de estiramento, onde ele estica a patinha e não consegue fazer uma movimentação. O procedimento de correção é cirúrgico, e quando esses cães apresentam esse tipo de problema, a recomendação é de não utilizar esses animaizinhos na reprodução, porque isso vai passar para os filhotes, né? E causa um problema danado, não só para o bichinho, quanto para o proprietário, né? Hoje, muitas celebridades, as chamadas celebridades, aí, as youtubers, os blogueiros, o pessoal tem tido muito interesse no Spitz alemão anão, então é uma raça relativamente frequente de ser vista aí nas lives, nos blogs, É interessante, pessoal, a gente pode pensar assim, o cão também ele é um elemento de apresentação de status social, desde sempre, né? Muitas raças que a gente conhece hoje com alguma popularidade, são raças que foram criadas e desenvolvidas por famílias reais ou por pessoas que tinham, ao longo da história, maior poder aquisitivo, né? Ainda hoje a gente vê isso, né, pessoal? É assim, para você ter um cãozinho, independente dele ser de raça ou não, para você ter esse bichinho respeitando os cuidados e as demandas dele, é caro, né? Não é a maior parte da população que tem condição de dar uma ração de qualidade, uma vacina bacana, levar um cachorro desse no veterinário. Então, esse tipo de coisa sempre existiu e ainda hoje está presente na nossa sociedade como um todo, tá? E o Spitz alemão hoje é um desses cachorrinhos aí que, dentre outras coisas, tem a triste função na nossa sociedade de ostentar um poderio econômico, né? Além do Spitz alemão anão, a gente tem o Spitz alemão miniatura. São raças que modificam principalmente as estruturas de proporção, né? Peso e altura, mas de uma forma geral são cães muito similares entre eles, né? A presença do interesse gera também aquele oportunismo comercial que eu falava com vocês. Então, eu já vi várias pessoas caírem em golpe, né? Achar que está comprando um Spitz alemão e está comprando um vira-lata peludo, né? Que quando cresce não corresponde à expectativa dos tutores. Isso acaba sendo muito ruim, porque o cão nem sempre ele é acolhido na família como as pessoas gostariam, né? Agora, há que se pensar, né, pessoal, se você tem hoje um mercado que cobra R$ 4.000 por um filhote e o cara está vendendo por 1.500, 2.000, existe uma chance muito grande de você se decepcionar. E isso, de certa forma, é papel, de certa forma, isso é papel, né, dos criadores, né, terem esse cuidado, enfim. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só conferir aqui.
porque eu acabei de receber um toque aqui, mas vocês estão me vendo, né? Ótimo. Então, uma das funções dos criadores é também esse papel de consciência da população, né? Às vezes as pessoas querem ter uma... Às vezes as pessoas querem ter uma espécie de vantagem, né? E elas parece que querem ser enganadas, né? Você faz uma tatuagem e vê, nossa, que bacana, quanto que custou? Sei lá, R$ 500. Ah, mas o cara ali na esquina faz por 80. Tá arriscando, né? Aqui é o Spitz alemão médio, ainda a mesma raça, tá? E o Spitz alemão gigante. O Spitz alemão médio e o Spitz alemão gigante, a gente não tem no nosso país, pessoal. São raças, são variedades do Spitz alemão que hoje a gente não tem aqui no Brasil, tá? Ele... Bom, eu mostrei para vocês o Ilkhound norueguês, né? E uma variedade de Spitz alemão com essa coloração chamada de lobo, é o Spitz alemão lobo, né? É o Kischhound. A gente começa com esse boom do Spitz alemão, a gente começou a registrar alguns cães que já foram importados, enfim, alguns Kischhounds no Brasil. Mas o Spitz alemão lobo, o Kischhound, ele ainda é proporcionalmente uma fração muito pequena de Spitz alemão presente no Brasil. A gente já tem alguns cães, né? Mas ainda em um tamanho, em uma proporção muito diminuta, e principalmente fruto aí desse interesse que a gente teve há pouco agora pelos Spitz alemão anão, o Luluzinho da Pomerânia, né? Volpini italiano é uma raça de cão menor porte também, a gente tem canis aqui no Brasil, mas é uma raça que acaba caindo pelo interesse de pessoas muito peculiares, apaixonados pela raça, às vezes é uma pessoa que morou fora, conheceu a raça, então, assim, para uma pessoa que quer iniciar uma criação, ou quer ter um cão de companhia, esses cães acabam tendo uma competição muito grande, porque você acaba tendo outras raças parecidas, com características de temperamento e porte, principalmente, mas que tem um custo mais baixo, porque quando você tem um cão de uma raça mais pouco frequentemente encontrado, você acaba tendo um custo maior para manutenção da linhagem, né? De tempos em tempos você tem que trazer cão de fora do Brasil, porque começa a gerar um grau de parentesco muito grande nos pedigrees, e você precisa abrir isso, né? Aqui no grupo 5, os Spitz primitivos, né? Então, agora eu vou falar da seção 5. Seção 5. São os asiáticos e raças relacionadas. Aqui a gente começa a ver alguns cães que a gente também tem no país. O Akita americano é uma raça interessante. Esse cachorro, ele surge quando durante a guerra Estados Unidos-Japão, alguns soldados americanos levam o Akita japonês para os Estados Unidos e começa a acasalar esses cães, principalmente com pastores alemães. Inicialmente era uma raça única e hoje ela se divide, né, uma distinção bem clara entre o Akita americano ou grande cão japonês, que é uma raça americana, e o Akita japonês. A gente tem poucos exemplares aqui no Brasil, e que eu saiba tem 1 ou 2 canis só. A gente já teve um número maior de criadores
Mas com o passar do tempo, esses criadores foram abandonando, foram fechando seus canis, e hoje a gente tem um número muito pequeno de canis dedicados a essa raça no Brasil, que é uma raça linda demais, né? É um cão que chama muito a atenção, ele é um cão de guarda e companhia, tem uma característica assim, herdada da raça de origem, que é um cão silencioso, e é um cão que, se bem socializado, torna-se um cão, um grande companheiro, né? Aí entra naquele modismo que eu estava falando para vocês, né? O rapaz lá, o sujeito que fez o último filme do Super-Homem, esqueci o nome dele, esse cara, ele tem um cão dessa raça, né? Então, aí os paparazzi, o cachorro dele parece com esse aqui, ó. Aí os paparazzi vão, tira foto, né? Aí o cara vai filmar e leva o cachorro com ele, enfim. Aí isso meio que reverbera na comunidade de alguma forma, começa a aumentar o interesse pela raça, mas aqui no Brasil isso não chegou a ponto de modificar as tendências, não, sabe? Existe um centro de criação de Akita americano no Chile, muito bom, cães muito, muito bons, né? Existem alguns criadores de grande cão japonês de Akita americano no Chile que levam seus cães para competições assim muito importantes nos Estados Unidos e na Europa e conseguem bom posicionamento. É o grande cão japonês, né? Esse cachorro aqui é que deu origem ao anterior, o Akita japonês, ganhou um pouco mais de percepção por parte das pessoas com o filme que retrata a história do Hashi, né, um cão japonês que existiu. É um cachorro que o dono dele morreu e ele ficou lá, sei lá, 10 anos, esperando o dono voltar na estação de trem, né? O Richard Gere fez o filme Sempre ao Seu Lado, né, que é a tradução aqui no Brasil, retratando a fidelidade desse cão, que no Japão é uma raça muito importante, né, Akita, que é a região do Japão onde ele foi desenvolvido como cão de caça e companhia, é um cão de guarda e proteção, é um cão de difícil socialização com outros animais e com outros cães, mesmo da mesma raça, então, assim, se você quer ter mais de um cão, é preciso trabalhar desde muito cedo, né? O brasileiro, em especial, o brasileiro, às vezes, ele gera alguns rótulos que são muito negativos, né? Então, eu já ouvi gente falar assim, não, Akita eu não gosto, que é um cão muito traiçoeiro. E aí, um dia eu ouvi um cara falar isso na exposição, eu falei assim, mas o que para você, o que é um cão traiçoeiro? Ah, ele não avisa ele não avisa que vai te morder. E eu pensei comigo, e por que eu deveria avisar, né? Já que eu quero atacar, para mim isso é uma característica muito boa para um cão de guarda, né? Você que deve respeitar os meus limites, eu não tenho que te avisar que você está incomodando. Mas, enfim, de uma forma geral, o brasileiro entende isso como uma característica de personalidade, né? Um cão que vai te trair. Mas é porque é uma característica da raça, é um cão que não é. Eu já conheci pessoas, por exemplo, que tinham filhotes de Akita com mais de 1 ano de idade, 1 ano e alguns meses, e nunca tinham ouvido o cachorro latindo. Levou na época que eu trabalhava em clínica. Olha, o meu cachorro é mudo. Eu comprei o cachorro nunca latiu. Tem 1 ano que eu tenho esse cachorro, ele já tem, sei lá, quase 1 ano e meio, e esse cachorro nunca latiu. O Akita, ele tem um período de maturação para se tornar um cão adulto, com temperamento mais autoconfiante. Às vezes demora um pouco mais, né, 2 anos, pode ser até um pouco mais. E durante esse processo de formação, isso é característico da raça, né? Diferente do anterior, ele tem basicamente 3 cores, né? Esse bicolor de vermelho e branco que vocês estão vendo é o mais comumente encontrado, tá ok? O cão totalmente branco e os tigrados.
Sendo que os tigrados, assim como acontece em outras raças, a gente tem dois tipos de tigrado. Esse chamado de tigrado fechado, que é um cão de fundo cinza, né, um cão de fundo preto, e ele pode ter o fundo dourado. Outra característica interessante é que essa é uma raça que eles falam assim, que tem o dimorfismo sexual. Então, seria possível você olhar, por exemplo, e ver qual que é o macho, qual que é a fêmea. Existe uma estrutura óssea e muscular que permite a gente, mesmo de longe, perceber ou sugerir que um cão é o macho e essa aqui é uma cadela da raça, tá ok? Aqui é aquela coloração de tigrado que eu falo para vocês, que tem um fundo dourado, né? Eu, eu sou suspeito, ao longo das minhas aulas vocês vão ouvir eu falar isso muito, né? Mas eu adoro o Akita, né? E eu, especialmente cães tigrados, eu acho todos eles muito lindos. Eventualmente, os Akitas podem ter filhotes de pelo mais comprido, né? Pelo longo. Esses cães não devem continuar no programa de criação. São cães iguais aos outros, mas é uma falta desqualificante que não deve ser mantido nos programas de criação. Mas é uma raça, vai dar um pouco mais de trabalho, é a mesma raça, é o mesmo cachorro, tá? Aqui é o Hashi, né, que eu falei com vocês, que tem a estátua dele lá no Japão. Eu acho que, não sei se é Hokkaido, na estação de trem lá, onde o bichinho, tadinho, ficou lá por anos esperando o dono dele, que morreu, e ele morreu, assim, essa fidedignidade, né, é uma coisa muito valorizada pelos criadores de Akita. Inclusive, tem uma condição que é a seguinte, o Akita é muito difícil você doar um Akita. Então, se eu tenho um cão, por exemplo, de um ano e meio, o que acontece? É um cão de um dono só. Vou tentar explicar. O Akita, ele vai conviver bem com todo mundo na casa, mas realmente ele vai ter uma pessoa que ele vai ter uma maior proximidade, uma afinidade, vai ser uma pessoa que ele vai ter uma interação maior. Se por algum motivo você tem que doar esse cão, ele sente muito, né? Então, assim, eu já ouvi relatos de Akitas que foram doados e que morreram por inanição. O cachorro não comia, não interagia no novo lar e, sei lá, por exemplo, o dono viajou para fora do Brasil, não tinha como mandar o cachorro, e o cachorro não sobreviveu. Então, histórias como essa são relativamente comuns em cães da raça Akita. Então, é muito importante esse cuidado e essa cautela, né? Aqui a gente tem uma raça que a gente tem também no Brasil, né? Muito interessante. O Chow Chow é um cão de origem chinesa, né? Apesar de ter uma discussão em ser chinês ou britânico. Mas é um cão de origem chinesa. De vez em quando eu ouço um negócio aqui, agora eu tenho que voltar para ver se eu estou aqui junto com vocês. É um cão de origem chinesa, ele tem uma origem em comum, geneticamente esclarecido hoje, né? Como Shar-Pei, por exemplo, que também é um cão de origem chinesa. É um cão que tem essa característica da língua azul. E o Chow Chow, pessoal, é um tipo de cachorro que pode ser um problema, né? Porque quando esse cachorrinho é filhote, ele chama muita atenção, ele parece um ursinho de pelúcia vivo, né? Então as pessoas levam para casa, mas assim, é um cão que tem um custo de manutenção de pelagem, é um cão que não convive bem com outros animais, é um cão que não convive bem com outros cães. Hoje a gente tem, pelo menos aqui na região de Belo Horizonte, região metropolitana, a gente tem muito mestiço de chow-chow, porque o cara pega, não tem condição de criar, põe na rua, aí o cachorro tem uma certa dominância. Então, por exemplo, no meu bairro, de vez em quando eu vejo uns descendentes de chow-chow, sabe? Tem uma certa resistência, né? São cães muito fortes, muito dominantes, e que são características que não são de interesse para a maioria dos brasileiros. Eles gostam de cães mais
mais submissos. E é uma raça, não adianta você ver e achar que ele é bonito, que ele é fofinho, porque ele tem um custo muito alto, né? Então, se você não cuida, ele tem problema de pelagem, ele tem problema de lesão na pele, depois dá problema no ouvido, é um problema no olho. Então, assim, o Chow Chow é uma raça que ele está restrita a pessoas que são muito apaixonadas pela raça e que se dedicam a ter cães cada vez, também com esse propósito de ter cães não só bonitos, mas também cães cada vez mais saudáveis. Mas ainda assim, um cão como esse que vocês estão vendo aí, ele é um cão que tem um custo de manutenção muito alto. Se você não tem tempo para dar banho, escovar e cuidar da pelagem, a pelagem dele começa a ser um fator de risco para uma série de problemas. Se você não tem uma proximidade, esses cães, eles não são cães para viver preso no quintal. Não são cães para viver preso num canil. Se você não tem uma proximidade muito grande com esses cães, ele começa a querer se impor, inclusive, para você, né, para o proprietário. Aqui é o inverso, né, do que aconteceu lá com o Akita japonês. Eventualmente nascem alguns cães com pelo mais curto, né? Assim como no caso anterior, que eu havia falado, não é uma recomendação. Ainda que em alguns países eles comecem a já selecionar o Chow Chow pelo curto e o Chow Chow pelo longo. Então tem alguns criadores que tentam manter essa distinção. Esse aqui, eu tenho observado ultimamente um aumento do interesse por essa raça, né, o Shiba. Ele lembra muito o Akita japonês em porte diminuto, né? É uma miniatura do Akita japonês. Ainda que ele tenha algumas colorações que o Akita japonês não tenha, como o Black Tan, é um cão que tem chamado muito interesse das pessoas. É um cão relativamente fácil de se cuidar e de se manter, inclusive em espaços menores como apartamentos. E tem tido aí um número de pessoas cada vez mais interessadas na raça. Shiba. A gente tem canis aqui no Brasil com cães muito bons, né? Inclusive, hoje o Brasil já tem essa variedade de colorações de pelagem que eu estou mostrando aí para vocês, você já consegue encontrar aqui no Brasil também. Antigamente era mais frequente os vermelhos, né? Agora os Black and Tan, enfim. Você já consegue achar várias colorações. Eu acho que é assim que fala, pessoal. Eu não domino o idioma japonês, mas eu acho que é Shikoku ou Shikoku. Interessante que é um cão intermediário, né? Ele não é tão grande quanto o Akita, não é tão pequeno quanto o Shiba, e tem essa mesma origem em comum. É um cão também limitado, né? Ah, outra coisa. Aqui em Belo Horizonte tem uma pessoa que cria, né? Tem relativamente pouco tempo, ela começou aí, tem uns cães muito bacanas aqui, então a gente tem essa raça aqui no Brasil. O Spitz japonês é uma raça também que nós temos criadores no Brasil, lembra muito aquele Samoyeda que eu mostrei para vocês lá atrás, né, mas em apresentação diminuta, né, pequenininho, um cachorrinho muito fácil de ter e manter em pequenos espaços. E a gente tem canis no Brasil também. O que são os cães primitivos, né? Cães primitivos, essa é uma nomenclatura que a gente está dando a cães que, de uma forma geral, têm sua origem na África, são cães catalogados há muito, muito tempo na convivência com o ser humano. De uma forma geral, são cães utilizados, principalmente selecionados para caça, né? O Basenji é uma raça que a gente tem no Brasil,
Assim como o Chow Chow, a gente tem cães muito bons e cães muito ruins. O Basenji, ele tem essa coloração, o mais comum dele é o vermelho e branco, mas pode ser tigrado e branco, pode ser tricolor, preto, vermelho, com a marcação canela, né? Preto, vermelho e branco, e pode ser preto e branco, tá? A gente tem cães muito bons aqui no Brasil também, e que representam muito bem a raça no mundo inteiro. Tem um criador no Rio de Janeiro que tem cães realmente muito bons. É um cão de porte pequeno, ele tem algumas características assim, que ele não late, ele é muito silencioso, tem um pelo curto, ele tem uma característica de glândulas na pele, que ele não tem grande oleosidade no pelo, então isso faz com que ele não tenha um cheiro muito característico como outras raças de cão têm. E isso acaba despertando muito interesse das pessoas, principalmente em centros urbanos, para ter um cão de companhia em espaços reduzidos, né? É interessante essa característica da ruga aqui na testa, né? Que os cães mantêm mesmo quando adultos, né? A testa enrugada, né? É uma característica desejável da raça. E aqui no Brasil a gente tem tido. Tinha um canil aqui em Contagem, mas a pessoa parou de criar, eu acho que ela tem ninhadas esporádicas, mas para quem tem interesse é uma raça que a gente tem no Brasil. O pelado mexicano é um cachorro que a gente ainda não tem canil no Brasil, mas a gente já tem alguns exemplares da raça no Brasil. Um cão extremamente exótico, né? Essa peculiaridade de ausência ou quase ausência de pelos. É comum nessa raça falha na dentição, então pode acontecer do cão também ter falha dentária. É comum de se ver nessa raça. Esses cães, eles tinham uma relação aí com os povos pré-colombianos, né? E que algumas dessas tribos acreditavam que esses cães eram materialização de deuses, né? Então, eram cães que eram cuidados e alimentados com muito cuidado e atenção por esses astecas, incas, aí, essas populações pré-colombianas, né? Pode ter a variedade com ou sem pelo, que é muito comum nas raças sem pelo, tá ok? Então, você tem o pelado mexicano, o pelado peruano, que é um cão bem menor, a gente não tem aqui no Brasil. O pelado mexicano, o pelado peruano, o cão de crista chinês são cães que podem ter variedade com e sem pelo, tá ok? O Pharaoh Hound é um cão, é uma raça de cão descrita há muito tempo, né, desde a época do Império Egípcio. O Pharaoh Hound, ele tem essa cabeça aí, que é a cabeça do deus egípcio Anubis, o deus da morte, né? É aquele homem com cabeça de cachorro, é essa cabeça aí, que inspirou lá os povos do Antigo Egito a essa, é uma raça, né, que está envolvida aí. É uma raça muito antiga, sempre nessa coloração, né? Esse cãozão aí, pernalta, a gente não tem criadores aqui no Brasil, mas principalmente foi engraçado, assim, que alguns países do leste europeu e Estados Unidos têm alguns centros de criação bem interessantes. Os cães primitivos de caça, aí a gente tem alguns. Quando a gente fala do cão primitivo de caça, a gente está falando de um cão que muitas vezes foi criado e desenvolvido, pessoal, para um período da história em que a caça, diferente do que a gente vai ver com algumas raças, né, de caça e a ponte, eram cães que perseguiam as presas, abocanhavam as presas para os humanos pegarem, né? Então, Sinérco do Etna é um cão de origem italiana,
muito utilizado ainda hoje em alguns lugares como caça à lebre. Então, as pessoas não tinham arma, né, arma de fogo, enfim. Eles criavam o cão, porque o cão tem mais velocidade, agilidade, você vê que é um cão que tem uma constituição bem atlética, né, uma perna mais alta um pouco, um focinho mais comprido, e pudesse abocanhar e pegar esse pequeno mamífero e, sem matar ou destroçar a presa, o proprietário pega a presa do cão para tirar proveito, né? O podengo canário é também a mesma coisa, né? Um cão criado de origem espanhola nas Ilhas Canárias, onde ainda hoje existem grupos de criadores do podengo canário para controle de coelhos, né? De lebres lá na região das Ilhas Canárias, né? É uma atividade hoje, ainda hoje, rotineira e permitida, né, para controle de população. Então, é aquilo ali, ó, a foto está mostrando o que eu falo para vocês, né? É uma caçada em grupo, não é um cão só, vão vários cães, às vezes vai um que tem um olfato ali para identificar onde está a presa, e os outros vão perseguir essa presa e entregar ela para o caçador. Podengo ibiceno, que é uma raça próxima, né, ao podengo canário. O podengo ibiceno é uma dessas raças interessantes, é uma dessas raças que hoje você tem núcleos de criação com cães com formação muito boa fora da Espanha, Ucrânia, por exemplo, onde você encontra esse cão de caça aí, extremamente aristocrático, né, como está ali na placa, também desenvolvido para caça a pequenos roedores, né. Ele tem uma variedade de coloração maior que o anterior, então, desde cães quase totalmente brancos até cães com maior marcação do vermelho. E uma característica interessante, né? Ele não tem só o pelo curto, ele tem o chamado pelo médio. São variedades de pelagem que, inclusive, pode haver um acasalamento de pelo curto com pelo médio, é permitido pelo padrão. Aqui agora nós vamos ver alguns cães com a chamada crista dorsal, né? E aqui eu vou mostrar alguns cães que a gente não tem no Brasil, canil, ou, por exemplo, o Thai Ridgeback, é um cão de origem tailandesa. Alguns anos atrás, um empresário trouxe alguns cães, essa crista dorsal, né, quer dizer, o crescimento invertido dessa estrutura ao longo da coluna vertebral, a altura da coluna vertebral, mas eu não sei, assim, se o cara conseguiu montar o canil. Vou tentar descobrir para vocês, e se ninguém esquecer, na próxima semana eu falo. Mas a gente chegou a ter alguns cães dessa raça, né? Mas é aquilo que eu falei, né? Peculiaridade, a pessoa viaja, conhece a raça e tem interesse em criar, né? A crista, ela é obrigatória, um pelo muito, muito curto, né? Parece que o cão quase não tem pelo, mas tem sim. E dizem que são muito bons como cães de guarda, né? Mas eu realmente nunca vi um exemplar. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Não? Alguém? Deixa eu ver aqui no chat. Se tem alguma pergunta. Parece que hoje conseguimos. Tá tranquilo, Larissa? Pô, que bom. Então, pessoal, eu vou postar o material do vídeo dessa aula, tá, para vocês. Eu vou olhar a questão da prova que vocês me perguntaram, do trabalho, e vou providenciar informação para vocês a